Pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje, certo, está relacionada ao teorema de Tales no triângulo, tá bom? Será direcionada para a turma do nono ano, né? Vamos definir. Vocês lembram que a gente estudou nos vídeos passados sobre o teorema de Tales, não foi? O teorema de Tales ele fala de retas paralelas com duas transversais, não foi isso que a gente viu? Hoje a gente vai ver, certo, esse teorema no triângulo nos triângulos, certo? Nos triângulos, vamos lá. No triângulo, certo, ABC da figura, traçamos uma reta R paralela ao lado BC. Então, se você observar como é que a gente define o triângulo, né? O triângulo é definido por três pontos não colineares limitados, ou seja, por retas que se intersectam em pontos A, B e C, como vocês podem ver aqui, né? Então, se eu traçar uma reta paralela ao lado BC aqui e determinar que esse ponto de interseção aqui MN, MP, a gente pode aplicar, perceber que esse teorema de Tales, ele é aplicável. Como assim, professor? Preste atenção. Se R é paralela a BC, como vocês podem ver aqui, vamos traçar uma reta S, certo? Essa reta S aqui, que passa pelo vértice A. Então, como é que a gente vai determinar esse teorema aqui, certo? Olha aqui, ó. AM está para MP, MB, como está aqui. Observe que aqui eu tenho um segmento de reta, né? AM está para MB, assim como o AP está para PC. Também eu tenho um segmento de reta. Como é que ficaria isso em uma medida algébrica, né? Então, AB está para MB, assim como o AP está para PC, certo? Aqui eu vou determinar, aplicar esse teorema de Pitágoras nos triângulos, como vocês podem ver aqui no título, com um exemplo simples, ok? Então, eu quero calcular o valor de x aqui nessa reta, se você observar nesse triângulo, aonde eu tenho uma reta paralela a R, como vocês podem ver aqui, né? S ela é paralela a R, né? Como vocês podem ver, né? Então, eu tenho AD está para DB, como vocês podem ver aqui, igual, assim como AE está para EC, como vocês podem ver aí. Ok? Então, 8, AD é 8, como vocês podem ver aqui, DB 5, né? AE X, EC 8, né? Então, vamos aplicar aqui uma proporção, né? Então, 8 sobre 5 é igual a x sobre 8, como vocês podem ver, né? Se você observar, se eu aplicar, olha aqui, gente, o que a gente tem, T ponto F, certo? Se eu colocar aqui um P, por exemplo, TFP, Teorema Fundamental das Proporções. Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Olha aqui, ó. 5 vezes x, 5x. 8 vezes 8, 64. Ele aqui eu não tenho uma equação, né, do primeiro grau, como vocês podem ver aqui. É o que a gente chama de equação do primeiro grau, certo? Como vocês podem ver aqui, a equação do primeiro grau. Aqui eu tenho que 5x é igual a 64, esse 5 aqui, ele passa dividindo. Então, 64 sobre 5. Ok, gente? Então, olhando para cá de novo, teorema de Tales nos triângulos. Eu tenho a definição, como vocês podem ver aqui, no triângulo ABC da figura, tração uma reta R paralela ao lado BC. Assim, a reta corta seus lados, AB e AC, nos êmbitos ponto MP, ó, respectivamente. Então, eu tenho essa reta R aqui, paralela ao lado BC. Então, aqui é aplicável o teorema de Tales, ou seja, duas retas paralelas com duas transversais. Então, se você observar aqui, vamos traçar uma reta S paralela a R, como passa aqui, ó, pelo vértice A, como vocês podem ver. AM está para MB, assim como o AP está para BC, certo? PC.
Então, utilizando o teorema de Tales, como vocês podem ver, o segmento AM, MB, AP e PC, certo? Então, AM está para MB, assim como AP está para PC. Aqui é o que a gente chama de segmento de reta, né? Perdão, só segmento. Segmento de reta se você tivesse uma seta em cima. Então, aqui a gente vai chamar de segmento. Então, aqui é o que a gente chama de medida algébrica. AB está para MP, assim como AP está para PC. Como você pode observar. O exemplo que eu dei, determine X. Então, 8 está para 5, como está aqui. Assim como X está para 8, como está aqui, ó. Cadê? Então, produto, multiplicando os produtos do meio pelos extremos, eu vou ter aqui 5 vezes x é igual a 64. Por quê? 8 vezes 8 é 64, tá bom? Então, 5x é igual a 64, se você observar, passando, dividindo, se ele está multiplicando, certo? Aqui ele passa dividindo. Então, ficaria 64 sobre 5, certo? Lembrando que isso aqui é uma equação do primeiro grau, certo? As equações do primeiro grau, você já tem conhecimento, são esses tipos de equação aqui. AX mais B igual a zero, né? Esse aqui é o que a gente chama também de equação do primeiro grau, né? Esse tipo de equação você já conhece, certo, gente? Então, tá aí, certo? Teorema de Tales nos triângulos, essa é a definição. Aqui é o complemento dessa definição aqui, e aqui é o exercício. Ok, gente? Até a próxima aula.